Fala galera, e aí, beleza? Professora Denise Reis Cardoso aqui na área com a nossa aula de redação aqui no nosso curso dos Magos do Enem. E hoje eu vou te falar da competência número 3 do Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos relativizar aí, vamos estudar o que essa competência 3 aborda e o que o corretor quer ler no seu texto para te dar notão nessa competência. Beleza? E o que ela diz, professor? O que ela vai avaliar? Ela vai entender se você vai selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Ou seja, gente, a competência 3 ela vai relativizar a sua argumentação. Junto com a competência 2, é levar em consideração aquilo que você trouxe para fortalecer o seu argumento e para deixá-lo mais forte, mais consistente. Porque olha só, você vai ter um ponto de vista que você vai defender, que você vai dissertar, certo? Só que você tem um corretor do outro lado que você precisa convencer do seu ponto de vista, que você precisa mostrar para ele que você sabe o que você está falando. E é a competência 3 que vai relativizar se você tem conhecimentos necessários para isso. Ou seja, aqui você vai trazer fato histórico, frases ou citações de pensadores, escritores, filósofos, momentos aí da história importantes pro Brasil principalmente, ou pode trazer também da história do mundo, fato histórico no geral, fatos, números, dados. Se você conseguiu lembrar daquela porcentagem do IBGE que foi divulgado num jornal de circulação nacional, você lembrou e aquilo vai colaborar com o teu argumento, traga, tá? Só que o mais importante não é só trazer essas estratégias argumentativas e jogar no texto, você precisa colaborá-las com o seu argumento. Então você vai trazer o seu ponto de vista junto com essa estratégia para fortalecer aquilo que você quer defender. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu quero falar que, sei lá, que o assassinato de mulheres tem crescido cada vez mais no Brasil, não sei o quê. Aí eu lembro da lei do feminicídio, que foi criada recentemente. Eu quero trazer um trecho dessa lei para relativizar com esse meu argumento, porque eu só falar muitas mulheres têm morrido cada ano que passa no Brasil, vai ficar muito vago. Apesar de ser um argumento legal, vai ficar muito vago. Então o que eu vou trazer para provar? Muitas mulheres têm morrido cada vez que passa, né? Cada ano que passa, mais mulheres morrem no Brasil. E esse número só foi crescendo, o que fez com que a legislação brasileira tomasse certas medidas. Uma delas, a criação da lei do feminicídio, por exemplo. Então você trouxe esse texto de lei, esse trechinho, para fortalecer aquela sua ideia, aquele seu argumento de que mulheres estão morrendo cada vez mais no Brasil. Então essas estratégias argumentativas, elas servem para deixar o seu argumento melhor e mais convincente. Lembre-se disso, você tem que convencer o corretor do seu texto, beleza? E tira 200, gabarita a competência 3, quem consegue apresentar informações, fatos e opiniões relacionados com o tema proposto de forma consistente e organizada, configurando autoria em defesa de um ponto de vista. Isso aqui também é bem importante, porque se você vai citar essas informações de fora, é muito importante que você também cite a fonte. Então, se você lembrou dos dados do IBGE, coloca no seu texto, conforme dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, blá, blá, blá. E aí traz a informação. Se você lembrou que isso foi, sei lá, um dado, o tema é saúde pública, e quem falou isso foi a OMS, né? A Organização Mundial de Saúde, traga isso para o seu texto, ok? E aí, uma coisa que perde muita nota, e eu grifei aqui, que é o que vai te dar 80 pontos, é se você trouxer esses fatos, essas opiniões, deixar eles desorganizados ou contraditórios. Eu já li muita redação que trouxe uma informação muito importante, um dado estatístico muito bom, só que ao invés de fortalecer o argumento inicial, ele foi contraditório, ele foi contra aquilo. Então, ainda naquele meu exemplo de antes, as mulheres estão morrendo cada vez mais no Brasil. Porém, foi criada uma legislação do feminicídio, né, que visa diminuir isso, mas ela é desnecessária. Afinal, já temos outras leis que regem vários crimes. Aí pronto, percebam, não estou dizendo nem que é certo nem que é errado, tá? É a sua opinião, o seu ponto de vista. Mas note, no argumento, como você vai conseguir se autocontradizer. É você mesmo puxando o seu próprio tapete.
Porque se você começou o argumento dizendo que muitas mulheres estão morrendo e cada vez que passa isso só piora e não sei o quê, para isso foi criada uma lei que é desnecessária. Aí você, mas espera, o corretor vai ler e pensar, mas você não acabou de dizer que muitas mulheres estão morrendo e que para isso foi criada uma lei, mas como assim ela é desnecessária? Então você está usando elementos conectivos que estão errados ou seu próprio argumento está sendo contraditório. Tome muito cuidado com isso, tá, gente? Muita gente perde nota nessa competência porque faz esse tipo de coisa, tá? Coloca uma ideia que ele mesmo vai lá e se auto-contradiz. A gente tem um exercício também na argumentação que é chamado de contra-argumentação, que é muito legal e se você fizer isso bem feito, é sensacional. Só que tome cuidado para não confundir, tá? Porque ser contraditório aquilo que você mesmo escreveu vai prejudicar a sua nota, beleza? E tira 0 nessa competência quem apresenta informações, fatos e opiniões que não são relacionados ao tema ou que não há nenhuma defesa de ponto de vista, tá? Que é aquela galera que vai encher da frase do filósofo, cita o Kant, cita o Foucault, cita não sei quem, só que não relativiza, não explica aquela situação, não amarra com o tema proposto, então não adiantou nada. Material do INEP que foi disponibilizado o ano passado, material utilizado pela banca corretora, fala sobre a competência 3, que é importante, antes mesmo de nos atermos no caso os corretores, né, porque o material é deles, a cada uma delas em particular, que fique claro que esse é um processo mental e que essas habilidades podem ser mobilizadas simultaneamente. Então não há uma regra pré-estabelecida para você seguir uma ordem, tá, gente? Não tem uma ordem lá, por exemplo, então, a competência 3 que diz o seguinte, apresentar informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto. E aí diz o seguinte, selecionar, relacionar e organizar. Gente, não precisa seguir essa ordem, tá? Você pode relacionar, interpretar e selecionar fatos e informações. Ou não precisa necessariamente fazer todas elas no mesmo parágrafo do desenvolvimento ou da argumentação. Isso está claro no material de correção, tá, gente? Outra coisa que também é falado nesse material aí dos corretores é que o foco é a defesa do ponto de vista, que foi o que eu comentei anteriormente. Você tem que convencer a banca corretora. Então você tem que provar que você está certo e que os seus argumentos são os melhores, que eles estão bem desenvolvidos. E para isso você vai trazer isso como estrutura argumentativa. Então é provar por A mais B que o seu argumento é bom. Só que para isso você tem que convencer, ok? Então é o que vai ser avaliado. E olha lá, vai tirar 0 quem apresentar informações, fatos e opiniões que não são relacionados com o tema ou que só jogou lá no texto, como eu comentei antes, vou colocar essa frase aqui, vou achar que estou arrasando. Não tá. Você vai tirar uma nota muito baixa, porque isso não vai convencer o corretor e não vai colaborar com o seu texto. Beleza, gente? É isso. Até a nossa próxima aula. Vamos falar da competência número 4 do Enem. Beleza? Tamo junto, obrigado e até o próximo vídeo.